O dia 7 de setembro foi marcado por manifestações nas principais cidades do país. Prisão dos condenados pelo julgamento do mensalão, liberação das drogas, investimento em saúde e educação, boicote à Copa do Mundo, transporte gratuito. A lista é extensa e mostra o descontentamento da população com os governantes. Uma das reivindicações comum a todas as regiões é a reforma política. Há 2 décadas o assunto é discutido, mas as mudanças nunca saíram do papel. Será que desta vez vai? No programa de hoje, recebemos o presidente do PT de São Paulo, o deputado estadual Edinho Silva. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui participando e colaborando com o debate. E também estamos recebendo o deputado federal Regufe, do PDT do Distrito Federal. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Érica. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Antes de começarmos nosso debate, vamos acompanhar uma reportagem que mostra os atos deste fim de semana, né? Porque o Dia da Independência foi marcado por protestos nas principais cidades do país. A chamada Operação 7 de Setembro foi convocada através das redes sociais. O resultado, dezenas de prisões, muitos feridos em confrontos com a polícia e, mais uma vez, depredações. O número de participantes foi menor do que o esperado, mas nem por isso os confrontos entre polícia e manifestantes foram evitados. Em São Paulo, depredações e feridos. No Rio de Janeiro, os manifestantes invadiram o desfile de 7 de setembro no centro da cidade. Em Brasília, grupos foram impedidos pela polícia de chegar ao estádio Mané Garrincha, que recebeu o amistoso entre a seleção brasileira e a Austrália. Depois da tentativa frustrada, eles seguiram para a rodoviária. Nova confusão. No final, tentaram chegar ao Congresso Nacional. Novamente foram impedidos. Confusão também em Belo Horizonte. E em Fortaleza, onde apesar da proibição, muitos foram às ruas de máscaras. Os protestos começaram em junho em São Paulo, depois que o prefeito da cidade anunciou aumento da passagem de ônibus. O movimento Passe Livre, que pedia a redução da tarifa, se espalhou por várias cidades do Brasil e passou a incluir diferentes causas e gritos de descontentamento. Os manifestantes se posicionavam contra a PEC 37, que tirava o poder de investigação do Ministério Público, contra os gastos com a Copa do Mundo. Pediam transporte gratuito para os estudantes, recursos para saúde e educação, redução do número de deputados. O que era para ser pacífico acabou em vandalismo. Houve quebra-quebra, invasão de prédios públicos, confronto com a polícia. O Congresso Nacional foi tomado por uma multidão. A onda de protestos durou semanas. Pressionados, deputados e senadores colocaram em votação uma agenda positiva, com projetos de interesse da população. Mas a pressão das ruas parece não ter surtido o efeito esperado. Com o arrefecimento das manifestações, a Câmara salvou da cassação numa votação secreta o deputado Natan Donadon, preso numa penitenciária em Brasília, onde cumpre pena de 13 anos por peculato e formação de quadrilha. Olha, eu queria saber dos senhores, qual é a resposta que o Estado, os governantes e legisladores têm que dar para que esta onda de protesto não vire uma revolta popular? Porque o que a gente acompanhou esse final de semana foi mais uma onda de protesto, uma revolta grande, né, da população. Deputado Edinho Silva. Olha, Eric, no meu entender, são 2 questões distintas. Eu penso que tem uma agenda colocada pela sociedade, são reivindicações legítimas. No meu entender, as manifestações de junho de 2013, elas começaram por uma questão específica, né, que era a reivindicação pela redução do transporte público, se tornou uma agenda difusa, né, e nós vimos uma nova característica de movimentos sociais que emergiram no Brasil, mas que já vinham acontecendo com a Primavera Árabe, com o Occupy Wall Street, com os indignados na Europa. Portanto, movimentos que você não tinha uma liderança, né? Você não tinha um partido, uma central sindical, um sindicato, nenhuma entidade estudantil. E essas mobilizações, elas trouxeram uma pauta importante para a sociedade brasileira,
mobilizações legítimas e que, no meu entender, demonstra, e essa é a pauta da nossa conversa aqui hoje, um esgotamento desse modelo de Estado que está aí. Esse modelo de Estado não responde mais às ansiedades da sociedade do século XXI. Essa é uma questão. A segunda questão, que eu penso que nós temos que entender de outra forma, são os movimentos violentos, movimentos que pregam a violência, que pregam a quebradeira, movimentos que não têm nada de pauta política, de reivindicação política, né, de uma pauta de interesse da sociedade ou que sinalize para um avanço da democracia. São duas questões distintas e que muitas vezes são tratadas de forma igual. Você não pode legitimar movimentos que saem para as ruas já com o objetivo da quebradeira, da violência, do constrangimento. Então, eu penso que nós estamos diante de duas questões que têm que ser encaradas. Uma, a necessidade de reforma do Estado para o avanço democrático. Segundo, no meu entender, movimentos que são pautados na violência, no autoritarismo e que têm inspiração, inclusive, neofascista. Deputado Regufe, essas manifestações não começaram ontem, né? Desde junho nós acompanhamos uma série, né, de atos pelo Brasil inteiro. O que é preciso fazer para que isso se acalme, para que a população acabe chegando a um consenso que as coisas mudaram e que não aconteça mais isso? Bom, primeiro, Eric, eu considero que essas manifestações foram uma das melhores coisas, talvez a melhor coisa que eu vi nesse país nos últimos tempos. A população começar a ir para a rua, a querer gritar, querer colocar o seu grito de revolta. Esse país, durante muito tempo, a população simplesmente se calava, apenas nos grandes temas, nos grandes impeachment de um presidente, diretas já. Então, as manifestações são extremamente positivas. Eu considero a melhor coisa dos últimos tempos. Agora, uma coisa é a população ela gritar com uma série de coisas que ela não considera correta. Pagar impostos abusivos e não receber serviços públicos de qualidade e etc. Outra coisa são essas depredações do patrimônio público, do patrimônio privado também de pessoas. Eu acho que aí tudo tem que ter limite. A grande massa que foi para as ruas em junho não foi para quebrar nada, foi para protestar de forma pacífica, querer uma política diferente, querer uma política mais limpa, querer serviços públicos de qualidade. Então isso tem que ser ouvido pela classe política e tem que ser respeitado e admirado. Outra coisa são essas depredações. Aí é o rigor da lei, entendeu? Ninguém tem o direito de um termina quando começa o do outro. E aí cabe sim a usar a lei e punir aqueles que agirem errado. O que eu considero é o seguinte: a nossa democracia representativa, ela faliu. As pessoas não acreditam em política. As pessoas não acreditam nos seus representantes legalmente constituídos. O que mostra que a democracia representativa que está aí, ela faliu. Nós vivemos num Estado democrático de direito, mas não vivemos num Estado democrático de fato. Porque as pessoas não se consideram representadas nos seus representantes legalmente constituídos. Isso é culpa dos personagens, por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Então nós precisamos modificar o sistema, nós precisamos ter uma reforma política profunda, que mude a forma de se fazer política nesse país e a forma de se eleger os políticos nesse país. Em cima disso, o Brasil estava caminhando assim, qual caminho? Era preciso uma sacudida dessas? Só uma coisa, só para concluir. E essas manifestações, na minha opinião, elas foram fantásticas, mas elas precisavam ter um foco. E o foco, na minha opinião, deveria ser pressionar o Congresso para votar uma reforma política. Coisa que sem pressão, e eu estou lá, ele não vai votar. Então, e o Brasil, em cima disso mesmo, deputado Regufe, o Brasil precisava de uma sacudida dessa? Estava caminhando realmente para onde? Era um caminho complicado que estava seguindo, deputado Edinho Silva? Sabe, Eric, o que aconteceu em junho, e o deputado Regufe tem toda a razão, o que aconteceu foi talvez a maior manifestação popular da história brasileira. Por quê? Nós já tivemos outras manifestações, né, mas com essa característica não. Eu disse na minha fala de introdução que o Brasil ficou perplexo
né? Porque na Primavera Árabe você tinha ali uma demanda concreta que era essa mistura Estado-religião, né? Um sentimento de opressão, de falta de democracia. Nos Estados Unidos, os movimentos foram para as ruas numa crítica contundente contra a financiarização da economia, sobre um modelo de desenvolvimento econômico que levou os Estados Unidos e o mundo para uma bancarrota. Se você pegar na Europa, essa crise gerou uma perda de direitos, né, a falência do estado do bem-estar social e, portanto, a população foi para as ruas defendendo direitos históricos. Aqui na América do Sul também nós vimos mobilizações. O Brasil, todo mundo achava, olha, tivemos 19 milhões de empregos gerados, aumento da massa salarial, o Brasil é referência para o mundo no combate à crise econômica, a juventude teve acesso ao ProUni, né, ao FIES, portanto, o Brasil vive um momento, né, peculiar, quando o mundo todo vive em crise, com todas as dificuldades que nós vivenciamos, até porque a crise econômica ela é internacional, o Brasil vive um momento diferenciado. Então a leitura que se tinha é que aqui, aquilo que estava acontecendo no mundo não aconteceria. Mas a leitura que eu faço, né, e eu tenho debatido muito esse tema, a juventude que foi para as ruas é a juventude pós-governo Lula. É uma juventude que não viveu o processo inflacionário, que não viveu recessão, que os pais tiveram aumento de massa salarial, de empregos, portanto, uma situação melhor. Mas o que essa juventude disse para nós? Só ganhos materiais não é o suficiente. Não é o suficiente, eles querem uma mudança. Eles vieram com uma pauta, primeiro, de melhoria dos serviços, que é legítima, uma pauta de avanço dos instrumentos democráticos, né? E eu tenho clareza de que o que está em debate hoje no mundo é o modelo de Estado. É o modelo de Estado pós aquilo que se concebeu como Estado moderno, né? Os poderes, se nós pegarmos, e eu concordo com a fala do deputado Regufe, o que nós vivenciamos hoje é uma perda de credibilidade do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, o que é muito grave. No momento que o Judiciário perde a credibilidade, nós estamos a um passo da barbárie, porque quem é que vai mediar o conflito? Quem é que vai decidir pelo conflito se esse poder está perdendo legitimidade e credibilidade? Tanto é, Eric, se nós pegarmos, as manifestações em São Paulo foram contra o prefeito Haddad, as manifestações no Rio foram contra o Sérgio Cabral, em São Paulo contra o Alckmin, em Minas contra a Anastasia, aqui no Distrito Federal contra o Aguinaldo, era contra todo mundo que simbolizava o poder, né? Quem simbolizou o poder, as manifestações se voltaram contra. Portanto, é uma falência do modelo de Estado, desse modelo de Estado que está aí. E não é só do Legislativo, é do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Portanto, o que nós precisamos efetivamente é de uma reforma de Estado, de uma reforma que é político-eleitoral, uma reforma tributária, do Pacto Federativo, tantas reformas para que a gente possa redesenhar esse Estado de forma mais democrática, para que a sociedade civil tenha mais controle do gasto público, do dinheiro público, e que ela possa participar efetivamente do processo decisório. É possível essa mudança de modelo, deputado Regufe? Bom, primeiro não acho que é possível, primeiro eu acho que é urgente. Eu acho que o que está aí, a sociedade já falou que ela não quer. Essas manifestações tiveram algumas coisas que têm que ser analisadas. Primeiro, não só no conteúdo, mas na forma também. Porque foi uma forma, na minha concepção, absolutamente espetacular. Antes, para se fazer uma manifestação nesse país, você tinha que ter apoio de um partido político, apoio de um sindicato, você tinha que fazer panfleto, distribuir panfleto, colocar um anúncio na televisão. Hoje, uma pessoa coloca um anúncio no Facebook, 48 horas depois tem 50 mil pessoas. Ou seja, as pessoas aprenderam a se comunicar. Isso é importante. Eu acho que, agora, no conteúdo, eu acho que a gente precisa passar por uma reforma política. Eu vejo uma coisa como perigosa, eu vejo extremamente positivo você vê as pessoas se indignando, até porque esse país ficou desse jeito, a nossa classe política ficou desse jeito, porque as pessoas demoraram muito a se indignar, não fiscalizavam, não cobravam, se esquecia em quem votou. Agora, tem uma coisa que para mim é perigosa, e aliás pode ser o pior mal que a sociedade pode fazer a ela mesma. E eu tenho dever com a minha consciência de falar isso, que é a criminalização da atividade política. Essas manifestações não podem caminhar
para se criminalizar a atividade política. Porque vai ser o pior mal que a sociedade vai fazer ela mesma, porque vai tirar da política a pessoa de bem. Porque se o político é considerado um criminoso até que ele prove o contrário todos os dias, o bandido não está nem aí. O bandido ele justifica tudo isso no dinheiro sujo que ele ganha. Agora, para a pessoa de bem, você sentiu o tempo todo tendo... Um político hoje é um réu em constante suspeição. E isso, para a pessoa de bem admite qualquer coisa, menos que questione a honra dela. Se a pessoa é questionada só porque está na política, resultado, você vai fazer com que as pessoas de bem que estejam fora não queiram entrar e as pessoas de bem que estejam dentro pensem em sair. Ou seja, vai ter um efeito prático ruim. Assim como a onda do voto nulo. Qual é o efeito prático do voto nulo? O voto nulo é o seguinte, aquele voto comprado vai continuar votando. Agora o voto consciente vai ficar nulo. Então se o voto consciente fica nulo, qual é o efeito prático? Aumenta o peso do voto comprado. Então a gente tem que chegar ao seguinte raciocínio. Tem jeito da política não existir? Não, ela existe. Então se ela existe, a gente precisa melhorar ela, melhorar o sistema, melhorar os personagens, trazer gente de bem para a política. Então vamos falar de reforma política? Vamos dar uma olhadinha numa reportagem para a gente entrar nesse assunto, porque depois de 20 anos de discussão, a reforma política ainda não saiu do papel. Uma comissão na Câmara estuda propostas para um novo sistema, mas o assunto divide os parlamentares e está longe de um consenso. A maioria da bancada do PT e outros 3 partidos querem consultar a população para fazer a reforma política e defendem novas regras já para as próximas eleições em 2014. Conseguiram assinaturas necessárias e oficializaram o pedido para a realização de um plebiscito ainda este ano, como pediu a presidente Dilma Rousseff. Eu acho que a população brasileira há muito tempo está revoltada com a forma como a política é feita no nosso país e nós estamos dando a oportunidade de ela se manifestar a partir de um plebiscito. O restante dos aliados do governo Dilma é contra. Os PMDBistas, uma parte da oposição, defendem que seja elaborada e votada uma proposta no Congresso. Só depois o projeto passaria por um referendo popular e as eventuais mudanças no sistema político e eleitoral não valeriam para o ano que vem. Nós estamos fugindo de uma tese populista, demagógica, e se você consultar todo e qualquer cidadão que tem um mínimo de conhecimento nessa área, todos reprovam o plebiscito, porque sabem que ele não vai contribuir em nada. 3 temas são considerados fundamentais. O primeiro é o tipo de votação. Hoje, ela é proporcional. As vagas são distribuídas aos partidos de acordo com a quantidade de votos que eles tiveram na eleição. Na votação distrital, uma cidade, por exemplo, é dividida em distritos e cada partido indica um único candidato para a vaga. Vence o mais votado, independentemente da legenda. No distrital misto, as vagas são divididas nos 2 sistemas. O segundo é sobre a indicação dos candidatos. Atualmente é lista aberta, o eleitor vota no nome que quiser. Na lista fechada, os votos são para os partidos que indicam quem quiser. Já no voto em 2 turnos, a pessoa vota no partido no primeiro turno e nos candidatos no segundo. Por fim, o financiamento de campanha. Hoje o sistema é misto, com dinheiro público e privado. Uma das propostas é ser exclusivamente público. Outra alternativa é o financiamento público somado a doações de pessoas físicas com limite de valores. Nós temos representantes que até hoje não demonstraram qualquer interesse em fazer reforma nesse campo. E é exatamente essa falta de interesse que, em parte, levou à crise atual pela qual estamos passando. A comissão, formada por deputados para elaborar uma proposta de reforma política, aprovou 2 projetos que alteram as regras eleitorais. O mesmo calendário para todas as eleições a partir de 2018 e o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Para virar lei, os 2 projetos ainda precisam ser analisados pelos plenários da Câmara e do Senado. Deputado Edinho Silva, realmente faltou vontade política, como disse aí o ministro Joaquim Barbosa, para se fazer a reforma até hoje de mudanças no sistema político e eleitoral brasileiro? Olha, é evidente que nós não conseguimos criar as condições objetivas para que a reforma existisse. E eu quero, Eric, só recuperando um pouco a fala do deputado Rigoff, eu penso que nós estamos vivendo um momento gravíssimo, não é pequeno. A crise que junho de 2013 fez emergir, primeiro ela não passou,
ela está latente. E ela vai voltar, as manifestações vão voltar a qualquer momento, porque é uma crise do Estado brasileiro e da relação do Estado com a sociedade civil. O que está em jogo, e aí eu concordo com o deputado Rigo plenamente, o que está em jogo é se a política vai continuar sendo um instrumento de superação de conflitos, de construção do consenso, portanto, a política como um instrumento que faz a sociedade avançar. Ou se nós vamos reforçar essa concepção, que é a concepção de que a política não serve para nada, de que a política é um instrumento superado, e esse ambiente político, é uma contradição, mas esse ambiente político que se cria pela negação da política é tudo aquilo que se espera para que possa emergir pensamentos autoritários, pessoas que se colocam acima das instituições, acima do Estado, acima das mediações de democracia, e nós já vimos no Brasil e no mundo que quando isso se cria, nós somos levados a aventuras, e muitas vezes aventuras desastrosas. Portanto, nós temos que reforçar a política como instrumento de construção do consenso, de construção de ideias que fazem com que a sociedade se mova. Portanto, a reforma política, ela é urgente. Repito, eu penso que nós estamos diante de uma agenda de uma reforma de Estado, uma reforma que fortaleça o papel da sociedade civil. Mas, nesse momento, uma reforma política eleitoral é urgente. E eu tenho plena concordância com a presidenta Dilma. A sociedade quer participar. Quando a presidenta tenta criar uma agenda de diálogo com as ruas, ela está trazendo para a relação institucional. Ao contrário de você deixar esse movimento ser apropriado por algum aventureiro, por alguma concepção autoritária. Então, o plebiscito, ele é uma resposta a essa necessidade da sociedade participar, dela ajudar a construir o caminho de um redesenho desse Estado que está aí. Mas a reforma política já passou até do tempo, não é urgente agora. Quer dizer, há 20 anos se discute... Nós só lembramos da reforma política nas crises, esse é o problema. Cada vez que se instaura uma crise, nós lembramos da reforma política. Então não está na hora de sair, de fazer alguma coisa realmente? Eu, Eric, cheguei na Câmara dos Deputados em 2011 e fui membro da Comissão Especial da Reforma Política em 2011. Lá protocolei 7 propostas objetivas que, na minha opinião, mudariam a cara da política desse país, que diminuiriam a distância que existe hoje, esse fosso enorme que separa representantes de representados, que melhorariam o nosso sistema político. Quais são as 7 propostas? De forma bem, tentar ser breve aqui. Primeiro, fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos, para que a política fosse um serviço e não uma profissão, para que o sistema fosse constantemente oxigenado, renovado. Hoje tem gente há anos deputado no Congresso, pode ser até um bom deputado, mas é preciso renovar, dar chance a outros. Então, limite de uma única reeleição para cargos legislativos, para que o sistema fosse constantemente oxigenado, renovado. Segundo, instituição do voto facultativo. Hoje muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. Quer dizer, não seria obrigatório o voto, na opinião do senhor. E isso, além de mais democrático, isso vai exigir da classe política uma outra postura, que ela faça um trabalho de convencimento de ideias. Só o convencimento dessas ideias vai levar o eleitor às urnas. Eu acho que vai melhorar a qualidade da representação política. Mas vai ter muito voto comprado. O voto comprado já tem hoje. Aliás, essa coisa de corrupção existe em todo o país do mundo. O que não pode ter impunidade é a pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela num ponto futuro. Então, segundo, voto facultativo. Terceiro, instituição do voto distrital. Hoje, há uma distância enorme entre representantes e representados. Nós tivemos, no estado de São Paulo, 1.131 candidatos a deputado federal. Qual é o debate que você tem com 1.131 candidatos? Nenhum. As ideias são difíceis de nós tivemos, discutir, né? Nós tivemos no Distrito Federal 855 candidatos a deputado distrital. Não tem debate nenhum. Quando você diminui a área geográfica da campanha, um candidato a deputado tem que fazer campanha no estado inteiro. Ou seja, o cara precisa de recursos, já começa a distorcer a política. Quando você diminui a área geográfica, divide o estado em distritos, e cada distrito passa a eleger um, você traz a política para perto do cidadão. Então você vai facilitar a fiscalização daquele. Outra coisa, você diminui a área geográfica da campanha,
Você torna a política mais acessível ao cidadão comum, a campanha fica mais barata, ele não precisa fazer campanha no estado inteiro. Então só para a gente resumir isso, os senhores são a favor, o senhor deputado Regufe, deputado Edinho Silva, desses principais pontos que devem ser modificados, que estão em discussão, como o financiamento de campanha, o sistema de voto, como a gente acompanha na reportagem? Eu considero que o Congresso que está aí não vai fazer uma reforma política, pelo menos não a necessária nunca. É muito difícil quem foi eleito por um sistema querer mudá-lo, querer pensar mais no país, que aliás deveria ser responsabilidade e obrigação, do que pensar nos seus futuros políticos pessoais, que infelizmente é o que prevalece hoje, infelizmente. Então eu acho que o plebiscito é o caminho, era um caminho correto, que é fazer a sociedade ter a chance de intervir no processo e fazer a mudança. Então eu sou favorável ao plebiscito. Agora não pode ser só com essas perguntas. Eu quero que pergunte também se a população acha que o voto tem que ser facultativo. Eu quero que pergunte se deputado pode se reeleger mais do que uma única vez. Eu quero que pergunte se pode ter candidaturas avulsas sem filiação partidária, que foi outra proposta que eu protocolei em 2011. Eu concordo com... Ampliar? Fala, mas algumas coisas eu tenho divergência, evidente, é natural da democracia. Por exemplo, eu sou contra o voto distrital porque eu acho que ele provoca uma distorção imensa. Por exemplo, é diferente do executivo, que você vota num projeto, né, numa proposta a ser executado para a sociedade. O parlamento é uma casa de ideias, né? A sociedade, toda a forma de pensamento tem que estar representada no parlamento. Portanto, você pode ter um partido que vai ter 51% de todos os distritos, portanto, 49% do pensamento divergente vai estar fora da representação parlamentar. Portanto, você não vai ter no parlamento a contradição, né, que gera o debate e é bom para a sociedade. Você não vai ter no parlamento todas as formas, né, as visões de sociedade ali representadas. Essa é uma divergência. Eu sou contra o voto avulso, ou a candidatura avulsa, porque eu penso que a política é um ato coletivo, né? A pessoa, quando vai para a política, ela representa um coletivo. Se hoje nós já temos problemas com os coletivos fragilizados que nós temos, portanto, nós não temos uma tradição partidária no Brasil, você imagina o indivíduo representando ele mesmo, né? Então, eu penso que nós deveríamos fortalecer, sim, essa aproximação dos partidos com a sociedade civil, dos representados, dos representantes, né? Nós temos que acabar, de fato, com o que o deputado Rigo fala, que eu concordo com esse abismo que existe. Quer dizer, a pessoa é eleita, depois ela não volta para a sociedade para prestar contas. Existe quase que uma elitização da ação política diante da sociedade civil. Então, esse abismo nós temos que acabar com ele. O representado, ele tem que se sentir próximo do representante, né? E vice-versa. Ninguém pode ir para um parlamento e achar que ele representa ele mesmo. Ele representa um conjunto de pessoas que fizeram com que ele chegasse... Então está faltando essa conscientização? Não, falta instrumentos. Isso hoje no legislativo, no executivo? O que eu penso que nós temos que ter hoje é um aprimoramento dos instrumentos. Nós vimos hoje, nessas mobilizações de 2013, agora de junho de 2013, algo inédito. É aquilo, você teve uma interatividade, né, por meio das redes sociais. As pessoas, elas se mobilizaram via as redes sociais e foram para as ruas, né? Elas se comunicaram, utilizaram as redes sociais como uma forma de democratização da comunicação. Esse é o debate. Nós temos que aprofundar a democratização das comunicações no Brasil, né? Não pode ser efetivamente algo que as pessoas não tenham acesso. Por que as redes sociais propiciam essa interatividade e muitas vezes o poder público não utiliza? Nós temos que aproximar executivo da sociedade civil, legislativo da sociedade civil e judiciário. O judiciário não pode ser uma caixa preta, onde as pessoas têm medo de chegar perto, têm medo de dialogar, têm medo de saber o que acontece. Então, essa distância faz com que haja uma perda de legitimidade. Essa perda de legitimidade pode efetivamente criar o descrédito. O senhor queria falar uma coisa? Entre as propostas que eu protocolei, tem uma que é criar um sistema de revogabilidade de mandatos. Como funcionaria? A pessoa, para ser candidato, ela teria que registrar na Justiça Eleitoral as suas propostas e compromissos. A Justiça Eleitoral publicaria essas propostas e compromissos no seu site na internet. Uma vez eleito, qualquer eleitor, tendo votado nessa pessoa ou não, poderia entrar na Justiça e pedir o mandato dela de volta se ela não cumprir qualquer um daqueles compromissos. Então, por exemplo, um candidato que diga:
sou contra o aumento da carga tributária, sou contra a criação de novos impostos. Se ele vira deputado, tem uma proposta que cria um novo imposto ou aumenta a alíquota de um imposto e ele votar favorável, ele perde o mandato. Se um candidato a governador coloca, vou construir um novo hospital em tal lugar com 200 leitos e entregar em até um ano. Se ele não entregar em até um ano, ele não cumpre os outros 3. Isso vai fazer com que o eleitor tenha uma garantia legal do que o que é oferecido a ele na campanha tem que ser cumprido. Isso vai fazer as promessas caírem, vai baixar o nível de promessa, e isso vai fazer com que as pessoas, num ponto futuro, passem a exigir mais compromissos objetivos dos candidatos e passem a votar mais em propostas e compromissos do que simplesmente votar em pessoas como é hoje. Isso seria seria um aperfeiçoamento do nosso modelo. É o recall, né, deputado? Que hoje em alguns países... Então, apesar que o recall, como é aplicado em alguns países, ele faz com que o eleitor tenha que voltar às urnas. Isso não, essa pessoa vai colocar suas propostas, registrar essas propostas, se não cumprir, e vai ter mais a noção de que ali é apenas um representante. Os senhores estão passando que assim, precisa mais transparência, né, por parte do votado, do eleito, para com quem votou para o eleitor. Mais transparência, mas precisa também mudar o sistema, porque o sistema que está aí faz com que o casamento acabe no dia da eleição. Mas já não passa agora, já não volta. Que é urgente, gente, já não passa pelo voto secreto, por exemplo, acabar o voto secreto para tudo, se precisa transparência. Mas isso é o mínimo, né? Não deveria nem ter essa discussão. E outra questão que confunde a opinião pública é a questão do financiamento público de campanha. Muitas vezes as pessoas falam, mas vai usar dinheiro público para financiar a campanha? É o dinheiro mais barato que se usa. O dinheiro mais caro é o dinheiro do financiamento privado. Entendeu? Quando você propicia condições para que os interesses privados exerçam influência dentro do poder público. Então, o financiamento público de campanha ele é um avanço. Né? Ele é um avanço porque você efetivamente faz com que o parlamentar, o chefe do executivo, quando eleito, ele não deva favor para ninguém da iniciativa privada. Portanto, ele não se torna suscetível, né, à influência da iniciativa privada. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a origem da corrupção. A origem da corrupção, ela está na relação do privado dentro do Estado. Né? Quando o privado tenta se apropriar dos instrumentos do Estado. Então, a reforma político-eleitoral no Brasil, ela é urgente. E outra, fidelidade partidária. Né? É uma excrescência que nós vivemos no Brasil hoje. Quer dizer, a pessoa... E o eleitor muitas vezes não sabe como isso funciona. Ele acha que ele votou no indivíduo, o indivíduo se elegeu por ele. Né? Pelo voto dele. Não, o parlamentar está ali porque teve uma somatória de votos numa proposta que foi apresentada para a sociedade. Portanto, ele deve sim fidelidade partidária. Né? E nós temos que, no meu entender, a consolidação da democracia, e isso vários países no mundo já demonstraram, é o fortalecimento dos partidos. O partido não é uma coisa ruim, como muitas vezes mostram para a sociedade. O partido, ele tem um programa, ele tem um projeto, a sociedade tem que identificar qual é o programa e qual é o projeto daquele partido. Mas a gente não tem muito partido, por exemplo, e até partidos de aluguel, agora estão se criando novos. Mas tem que endurecer nas regras, de se criar partidos. Eu sou contra você congelar também a configuração partidária, porque a sociedade muda. Se os partidos não atualizarem suas bandeiras, outros partidos têm o direito de aparecer. E aí acabam tomando essa bandeira desses partidos. Claro, os partidos que vão envelhecendo, vão ficando para trás. Né? Eu concordo com o deputado Edinho com relação à proibição de doações privadas para a campanha política. Na minha concepção, as pessoas falam assim, mas vai dar dinheiro para a campanha política, dinheiro público para a campanha política. Na minha opinião, seria o dinheiro mais bem investido da história do Brasil. Porque você daria uma independência para a classe política desses interesses econômicos, etc. E conseguiria igualar a disputa Agora, eu protocolei também em 2011 na Comissão de Reforma Política uma proposta, mas diferente da que está sendo debatida. A minha proposta é financiamento exclusivamente público de campanha, mas sem dar dinheiro para os candidatos e para os partidos. Porque se tem hoje gente que é candidato só para alugar tempo de televisão ou para vender tempo de televisão, que dirá para ganhar dinheiro diretamente. Então a minha proposta seria o seguinte, seria a Justiça Eleitoral faria licitações, a gráfica que ganhar em determinado lugar, ela imprimiria o panfleto de todos os candidatos, aquele determinado cargo, naquele determinado lugar.
com igual quantidade para todos, igual formato, a pessoa teria que ganhar no conteúdo. A produtora de televisão que ganhasse gravaria o programa de todos os candidatos para aquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo fundo, a pessoa teria que ganhar no convencimento, no conteúdo, na proposta. Sim. Eu acho que nós teríamos uma eleição menos desigual do que a eleição é hoje. Mas, deputados, olha, entra proposta, sai proposta... E a Justiça Eleitoral pagaria diretamente lá. É. Então, pelo que eu entendi, tornaria-se mais igualitária ali a disputa eleitoral. isso. Só que o que eu quero entender é o seguinte... E mais barato. Todo mundo tem uma série de propostas, o senhor protocolou uma série de propostas, o senhor deve ter também, os partidos dos senhores têm, mas não saiu do papel até hoje. Quer dizer, o que está faltando? Mas aí a minha decepção com o parlamento é essa. Eu cheguei no parlamento, protocolei 7 propostas em 2011 e vai acabar meu mandato, sequer essas propostas vão ser debatidas, não vão ser nem votadas, sequer debatidas com a profundidade que deveria ser. Agora, não é uma coisa ruim comigo pessoalmente, não. É uma coisa ruim com o meu eleitor, porque eu estou ali como representante de 266.465 pessoas que votaram em mim. Então, o senhor foi um dos mais votados proporcionalmente, pelo menos, né? Essas propostas tinham que ser debatidas. Tinha que ser debatida. Voto facultativo, candidaturas avulsas, limite de uma única reeleição para deputado. Tem um distanciamento da agenda da sociedade, da agenda dos poderes instituídos. Ninguém tem a dúvida disso. Nós vimos, com todo respeito à fala do deputado Caiado, que agora há pouco nós vimos a matéria, ele faz um discurso como se nós não tivéssemos tido as mobilizações de junho. O deputado Caiado é contra o plebiscito, só claro, ele é contra o plebiscito, né? Ele acha que isso é demagogia. Portanto, a sociedade civil participar é demagógico. Então, como se nós não tivéssemos no Brasil uma nova agenda, repito. Eu vou dizer aqui, porque eu estou convicto disso, tenho defendido isso dentro do meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, tenho defendido isso em vários debates. Semana passada eu fiz um debate, essa semana eu faço outro, só sobre a questão das mobilizações e a reforma política. Eu não tenho nenhuma dúvida que as mobilizações de junho de 2013, elas vieram para mudar a cultura política brasileira. Como a Primavera Árabe está mudando a cultura política dos países árabes, como os Estados Unidos levou um chacoalhão com o Occupy Wall Street, como as mobilizações da Europa também estão mudando a concepção. E na Europa nós estamos vendo algo que era inédito, porque ali a política sempre foi muito fácil de ser interpretada, né? Você tem uma mudança contínua, né, de interlocutores no poder, né? É a oposição derrotando a oposição, dependendo de quem é progressista e de quem é conservador, né? É sempre votando no descontentamento. E o Brasil é a mesma coisa. As mobilizações de junho, elas vieram para mudar a cultura política brasileira. E quem não entender isso, quem não entender essa mensagem, efetivamente vai perder o bonde da história. No meu entender, né, a minha concepção, uma reforma política eleitoral é urgente, onde a sociedade civil possa participar. Isso não é demagogia. Você chamar a sociedade civil para participar, você aumentar os instrumentos de controle do Estado, isso não pode ser demagógico. Mas ela deveria participar antes ou depois, né? Porque o que a comissão da Câmara está pretendendo, está propondo, é aprovar e depois passa para o referendo. O que a sociedade está nos dizendo é que esses instrumentos que estão aí não dão conta mais da realidade. Não dão conta. Ou nós, e aí eu repito, a presidenta Dilma acertou em cheio. Se a sociedade quer falar, independente se nós vamos mudar a pauta do plebiscito ou não, mas se a sociedade quer falar, nós temos que criar os instrumentos para que a sociedade fale. A sociedade precisa se manifestar, porque senão nós vamos ficar como um encarcelamento dos poderes instituídos numa postura totalmente antagônica àquilo que a sociedade civil está reivindicando. Agora, essa reforma do Estado, ela também é urgente. Nós temos um Estado que atende muito mais à construção e perpetuação de máquinas políticas do que atender o contribuinte devolvendo serviços públicos de qualidade. Por exemplo, a França possui 4.800 cargos comissionados. Os Estados Unidos inteiro, 8.000 cargos comissionados. Aqui no Distrito Federal, o Distrito Federal é desse tamanhozinho, tem 15.553 cargos comissionados. E isso se repete por prefeituras e por governos estaduais no Brasil inteiro. Então para atender às aspirações dos partidos políticos e a construção de maiorias parlamentares,
se loteia o Estado. Então você precisa construir, fazer um Estado eficiente para o contribuinte, para que sirva ao contribuinte, instituir a meritocracia no serviço público, fazer com que você tenha um Estado que atenda ao contribuinte, que exista para ele, e não para a construção e perpetuação de máquinas políticas. Que seja mais democrático. No meu entender, nós temos uma concepção de Estado que ela é muito autoritária, né, onde efetivamente você não tem instrumentos de controle da sociedade civil. Quando a gente fala em combate à corrupção, além da questão, no meu entender, que nós temos que instituir o financiamento público de campanha, porque aí você coloca um freio nessa relação privada dentro do Estado, nós temos que também entender que a sociedade precisa ter instrumentos de controle. Ela quer saber o que está sendo feito com o dinheiro público, e não é só no Executivo, eu repito, a sociedade quer saber o que acontece no Legislativo, a sociedade quer saber o que acontece no Judiciário, e a reforma de Estado, nós estamos falando de reforma política eleitoral, mas tem que ter uma reforma do Pacto Federativo, definir qual é o papel dos municípios, qual é o papel do Estado, qual é o papel da União, inclusive na prestação de serviço. Né? Olha, infelizmente nosso tempo já está terminando, nós estamos encaminhando para o fim, então para a gente chegar a uma conclusão final, né, aquela palavra final para o nosso telespectador, deputado Regufe, queria primeiramente agradecer a participação do senhor aqui no Debate Brasil e queria para o senhor fazer essa conclusão, deixar uma pergunta. O senhor tomou posse, quando tomou posse na Câmara Federal, o senhor abriu mão de alguns benefícios, de salários extras. O senhor acha que a reforma política também passa por essa redução de custos? Isso poderia dar mais credibilidade para o sistema político brasileiro? Bom, primeiro, Eric, não existe democracia, não existe Estado democrático de direito sem um legislativo forte e atuante. Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. Eu, quando eu assumi no meu primeiro dia como deputado, eu abri mão dos salários extras, reduzi minha verba de gabinete, reduzi o número de assessores no meu gabinete de 25 para apenas 9, entre outras medidas que geraram uma economia direta aos cofres públicos de R$ 2.380.000 nos 4 anos. Eu considero que o Poder Legislativo é importantíssimo para a sociedade. Não existe democracia sem ele, mas ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. Isso eu defendo e eu pratico no meu gabinete dando o exemplo, assim como eu agi na Câmara Distrital, pelo menos fazia a minha parte. Eu considero que esse sistema político que está aí está esgotado. A nossa democracia representativa faliu. Talvez um dia nós tenhamos, cada um tenha um telefone celular e diretamente a pessoa possa votar diretamente. Não precisa mais ter representantes. Mas esse dia, talvez com o avanço tecnológico, esse dia um dia chegue. Mas hoje ainda precisa de representantes. Então, precisando de representantes, a gente precisa ter uma reforma política que melhore o sistema de eleição e que melhore o comportamento dessas pessoas lá. Porque essas pessoas se elegem e muitas delas se divorciam da sociedade de quem colocou elas lá no dia seguinte. Elas não têm noção de que aquilo é apenas uma representação, de que é representante. Então, eu considero a reforma política o grande caminho para esse país poder mudar a política, que é uma coisa tão importante que vem sendo tão maltratada. Agora, infelizmente, com esse Congresso que está aí, eu não tenho muita esperança. Deputado agradeço o espaço, só espero que essa discussão seja feita com a profundidade que ela precisa, e não seja feito só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. De forma fatiada, né? Uma mais elaborada. E nem sempre o que a população espera. Deputado Regufe, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado pelo espaço, obrigado aos telespectadores pela paciência. Obrigado, deputado Edinho Silva, pela consideração final do senhor. Queria deixar uma pergunta. O senhor acha que as novas regras eleitorais já deveriam valer para o ano que vem, para as eleições do ano que vem? Ideal é que sim. Eu quero dizer que, primeiro, o Partido dos Trabalhadores, junto com os partidos aliados, protocolaram, reforçando a iniciativa da presidenta Dilma de instituir o plebiscito. Durante as manifestações, a presidenta apresentou para a sociedade uma agenda, e aquilo que depende do Executivo, ela tem cumprido. O Mais Médicos está aí, está enfrentando o problema da falta de médicos no Brasil. A questão do pré-sal vai ser sancionado hoje, o pré-sal, os recursos do pré-sal direcionados para a educação, para a saúde. A questão de enfrentar o debate do transporte público, enfim, uma agenda, aquilo da agenda que foi apresentada, que depende do Executivo, essa agenda está sendo cumprida. Eu espero que o Congresso Nacional tenha sensibilidade para entender o momento que nós estamos vivendo, que, repito, as manifestações não foram para casa, elas estão
latentes. A sociedade civil quer mudanças, ela quer uma reforma de Estado, que nesse momento passa pela reforma política eleitoral, para que a gente possa ter a representação, portanto, tanto o legislativo como o executivo e o judiciário que está ali também, representando os interesses da sociedade, para que esses três poderes possam ter proximidade com a sociedade civil. Né? Nós não podemos ter um Estado encastelado, distante da sociedade civil. E repito, nós temos que aprofundar a pauta das reformas, tanto a reforma tributária, debater a democratização, aprofundar a democratização da comunicação social no Brasil. Nós vamos pensar um novo pacto federativo. Eu espero que o Congresso Nacional entenda o recado das ruas. Deputado Edir Silva, obrigado pela participação do senhor, uma ótima noite. Chega ao fim mais um Debate Brasil, mas na semana que vem tem mais discussão sobre assuntos que interessam a você. Participe do programa, dê sua opinião e sugestões sobre os temas que devem ser discutidos aqui. Acesse a nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Uma ótima noite a todos e até o próximo programa. Tchau.